E infelizmente estou de volta aqui para a gente comentar sobre uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro, derrota a qual poderia ter colocado o Santos no G5 do Brasileirão se tivesse vencido a equipe do Bragantino, mas o Santos perdeu uma colocação para o próprio Bragantino com a derrota por 2-0. Santos atualmente está na 12ª colocação. E também, além da derrota, o que chamou a atenção foi a falta de várias coisas desse time do Santos que a gente vai comentar aqui, e ao final do vídeo também vou colocar a opinião do técnico Odair Hellmann, que ele deu em entrevista coletiva, analisando do ponto de vista dele o que foi essa partida do Santos. Mas separei algumas coisas aqui pra gente discutir, e como está, né, no título do vídeo, da thumb do vídeo, pra mim foi o pior jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. Fez ter aquela amarga lembrança das atuações do Santos no Campeonato Paulista, atuações que justificaram a eliminação precoce do time santista ainda na fase de grupos. Um Santos que foi muito mal. Eu sou incapaz de falar um jogador de linha do Santos que foi bem. Com muita boa vontade, talvez um Gabriel Inocêncio, que foi o menos pior, né? Acho que o melhor jogador do Santos foi o João Paulo. Há quem diga que ele falhou no primeiro gol, coisa e tal, mas o João Paulo impediu com que o Santos fosse derrotado por um placar ainda maior. Fez defesas importantes, voltou a ser protagonista. Quando o Santos estava se destacando nos últimos jogos, era um João Paulo que a gente quase nem falava aqui. A gente falava, o João Paulo não teve muito trabalho, mas quando o João Paulo é o protagonista, vira o salvador do time do Santos, ou impedindo derrota, ou, né, um empate do Santos, garantindo um empate, ou, no caso do jogo contra o Bragantino, impedindo uma goleada, é porque muita coisa não deu certo. E começando, né, pelas coisas que não deram certo, foi um Santos que não fez nada. Foi um Santos que não teve uma proposta defensiva, muito desorganizado, tomando gol de uma desorganização coletiva da defesa do Santos, todo mundo olhando o time do Bragantino cruzar na nossa área e ninguém fazer nada. Um Santos desorganizado, ninguém sabia quem tinha que marcar quem. O próprio Gabriel Inocêncio, até mesmo no gol que o Santos sofre, o pessoal falou, o Gabriel Inocêncio não foi marcar o jogador do Bragantino. Mas ele estava marcando 2, então ele tinha que escolher. Ou eu marco um, ou eu marco o outro. Fez uma escolha, infelizmente, né, quem ele escolheu, entre aspas, não marcar, acabou fazendo gol. Mas aonde estava o Messias? Aonde estava o Joaquim? Aonde estavam os volantes? Né? Então o Santos completamente desorganizado. Quem tinha que estar marcando o jogador adversário não estava, deixando buraco. Enfim, um Santos que jogou muito mal defensivamente, que não foi efetivo naquilo que vem fazendo nos últimos jogos, que é jogar em contra-ataque. Até o Odair Hellmann fala isso, né, na coletiva, que a gente vai colocar ao final, que o Santos também precisa ter outras possibilidades dentro do jogo, além da questão somente de contra-ataque. E é um Santos que não sabe o que faz com a bola. A gente já falou isso, né, em outras partidas, que o Santos tem essa dificuldade. Quando precisa ser um pouco mais propositivo, o Santos não sabe o que faz com essa bola. Um Santos que erra muitos passes o Santos acabou errando e entregando à equipe do Bragantino. Um Santos também que não faz marcação-pressão. Então facilita que o Bragantino, desde lá do Cleiton, saia tocando a bola para os seus zagueiros, para os seus volantes, para os seus laterais, que cria o jogo com uma certa facilidade. É um Santos que não pressiona. Eu sempre falo, é muito cômodo isso pro time adversário, porque ele tem todo o tempo do mundo de parar, pensar, analisar qual que é a melhor jogada, porque o Santos não marca pressão. É aquela marcação que eu falo, né, enganosa. O jogador dando aquele trotinho, ameaça a pressionar, mas aí quando tá chegando perto, né, o jogador do Santos para. Então é uma marcação enganosa. Já o Bragantino foi perfeito contra o Santos. O jogador do Santos pegava a bola, marcava a pressão. O jogador do Santos pegava a bola, tinha sempre alguém na sobra também da marcação. E isso foi um problema que o Santos encontrou também. Tanto o Soteldo como o Ângelo, e depois o Patati, enfim,
não tiveram uma vida facilitada também, justamente pela forma espaçada que o Santos joga. Então o Ângelo pegava a bola, não tinha para quem passar. O Soteldo pegava a bola, não tinha para quem passar. O David, coitado, quando conseguia pegar a bola, né, nos raros momentos que a bola chegava até ele, também não tinha a quem passar. Ah, Nájila, mas o David, o Ângelo, o Soteldo tiveram tomadas de decisões erradas? Tiveram. Mas de um modo geral, foi um Santos que jogou muito espaçado, que não tem compactação. Um Santos que não tem ultrapassagem para você ser uma opção de passe para o jogador, não faz triangulação, não tem jogada ensaiada. É um Santos nulo. Um Santos contra o Bragantino que não foi nem defensivo, nem ofensivo, um 0 em termos de criatividade. Finalização, é um Santos que tem medo de finalizar. Até falei, né? É um time que não é nada egoísta, né? Porque todo mundo quer dar assistência. Ninguém quer fazer gol. Então é um time do Santos que não é um time egoísta. Não quero fazer o gol, faça você. E acaba que ninguém faz. Parece um jogo de batata quente, né? Você tem que ficar passando ali, ninguém pode finalizar. Com todo respeito ao goleiro do Bragantino, Cleiton, ele é um goleiro que vem de algumas falhas recentes, né, na equipe do Bragantino. Até mesmo os torcedores pegam bastante no pé dele por conta disso, de bolas consideradas defensáveis, né, ele acaba deixando entrar, e um Santos que não finalizou. Será que isso é só uma visão que os torcedores, que a imprensa tem, de que é um goleiro que toma gols de uma forma, entre aspas, fácil? Será que o jogador também não fala, pô, vamos testar o goleiro dos caras? Né? E mesmo também se fosse um baita goleiro, tem que testar. Às vezes o cara tá numa noite ruim, toma um frango, ou dá um rebote, você faz o gol no rebote, desvia em alguém, ou marca pé, não sei. Tem que finalizar. E o Bragantino, todas as vezes que teve a oportunidade de ficar ali perto da nossa área, o Bragantino finalizou. E conseguiu fazer os seus gols assim. O Vitinho, se eu não me engano, não tinha nem marcado ainda pelo Bragantino, marcou contra o Santos. Mais um tabu que esse time do Santos, que era positivo pra gente, o Santos perde. Acho que mais de 5 anos, 3 anos, 5 anos, enfim, sem perder pro Bragantino, o Santos deu, né, a queda desse tabu à equipe do Bragantino, que jogou bem, mereceu a vitória. Não tô desmerecendo o Bragantino, mas eu tô falando, né, como é impressionante que os tabus que eram positivos pra gente nesses últimos anos não existem mais. Sobre o David também, além dele ter jogado isolado, que era um problema que a gente falava aqui do Marcos Leonardo, tá acontecendo com o David também, né? E aí quem pega no pé do Marcos Leonardo falava, mas o Marcos Leonardo que não sei o quê, o David, quando a bola chega no David, ele faz o gol. O David, ele pegou um Santos que tava mais organizado nas rodadas passadas. Era um Santos que a bola chegava a mais. Só que eu não sei o que aconteceu, que foi um Santos que contra o Bragantino foi nulo. A bola não chegou. Jogou totalmente isolado o David. E se fosse o Marcos Leonardo, depois entrou o Bruno Mezenga, a mesma coisa. A bola não chega. E o atacante também não vai acertar todas. Vai ter bolas que o David vai errar, vai ter bolas que o Marcos Leonardo vai acertar, que o Mezenga vai acertar, que vão errar. Acontece, é do jogo. Mas para que isso seja aceitável, né, você perder alguma finalização, alguma oportunidade, você tem que ter volume durante o jogo para que caso você perca uma finalização, tome uma tomada de decisão errada, você possa consertar no lance seguinte. E no Santos é assim, você tem uma bola, você não pode errar, senão já era, né? Então é complicado. E um Santos que apostando, assim como apostava com o Marcos Leonardo, apostando com o David, a famosa bola longa. Então chuta, né? Chuta lá pra frente e reza para que o David fique com a sobra, saia em velocidade e faça o gol. Era isso que a gente via com o Marcos Leonardo, é isso que a gente tá vendo com o David também. Então, entenda, não é só questão de jogador Y ou jogador X. É o estilo de jogo do Odair Helma que não favorece aos atacantes. E não tô nem só me referindo ao centroavante. Os pontas também. E aí um Ângelo e um Soteldo que também não ajudaram na marcação. Recomposição nula, né, dos dois, que não é a característica de Soteldo, não é a característica do Ângelo. Então, assim, o Santos que não funcionou em nada contra o Bragantino. E agora, o próximo jogo do Santos é contra o Bahia.
quarta-feira pela Copa do Brasil. Tá 0-0, né? O Santos não venceu o Bahia, poderia ter vencido, né? Se não fosse a arbitragem, tirar um gol que, na minha opinião, foi legítimo pro Santos, mas enfim. E se o Santos empatar novamente com o Bahia, é pênaltis. Se o Santos vencer, o Santos avança. Se o Santos perder, o Santos perde dinheiro, porque a Copa do Brasil vale dinheiro. E é isso. Vamos ver se o Santos evolui para essa partida contra o Bahia. Um Santos que preservou jogadores na Sul-Americana para ter um time mais inteiro contra o Bragantino, mas não demonstrou vontade, não marcou pressionando o adversário. Um Santos que não foi intenso, um Santos que não teve organização. Enfim, um Santos que deixou muito a desejar. E agora, deixo com vocês a opinião do técnico Odair Hellmann, falando na ótica dele o que ele achou desse Santos e Bragantino. Confere aí e não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é super importante. Grande abraço para vocês e fiquem agora com o técnico Odair Hellmann. Realmente hoje a gente não fez uma boa partida. Fomos muito abaixo daquilo que vínhamos produzindo no Campeonato Brasileiro. A partida mais abaixo que tivemos. Falando propriamente do jogo, para explicar as situações, eu acho que até os 20 minutos do primeiro tempo, 25 minutos do primeiro tempo, a chance mais clara de gol quem teve foi nós, para definir, para fazer o gol. E o encaixe de marcação estava saindo, tanto que eles não estavam conseguindo conectar a construção inicial, e a gente roubou umas 2, 3 bolas para fazer a parte, né, a jogada definitiva, decisiva, e tivemos a bola limpa do jogo para fazer o gol e sair na frente. A partir daquele momento, eu não sei o time exato, mas estou aqui, não fui lá olhar o vídeo para te falar precisamente, mas a partir dos 20, 25 minutos, 30 minutos do primeiro tempo, aí eles mudaram um pouco a saída inicial, abriram uma linha de 3 com o Capixaba, e aí a gente começou a desencaixar na marcação aquela pressão inicial que a gente estava conseguindo fazer para ter a chance que teve. E aí eles tiveram mais volume no primeiro tempo, e logo em seguida fizeram o gol. Logo em seguida da nossa chance, fizeram o gol, com o volume que começaram a ter, e fizeram o gol. E no segundo tempo continuaram com o volume, a gente tentou fazer algumas substituições para tentar melhorar esse encaixe de marcação, esse padrão de marcação que a gente estava conseguindo até os 20 minutos, mas não conseguimos. Hoje não foi uma partida que nós conseguimos conectar, mas principalmente, na minha visão, hoje, a grande dificuldade que tivemos no jogo, ela não foi em termos de organização, de competição. Eu acho que a intensidade nossa não foi a mesma, a intensidade que a gente vinha imprimindo nas partidas não foi a mesma, mas tecnicamente a gente não conseguiu jogar. E aí, isso, após os 20, 30, 25 minutos, a gente não conseguiu conectar passes, a gente não conseguiu sustentar a bola na frente, a gente não conseguiu trocar posse, nem na fase inicial, nem no meio e nem no ataque. Por consequência disso, o volume, a bola começa a chegar, volta, não dá tempo nem da equipe fazer uma transição através nem de passe, porque o passe não estava saindo, e nem de bola no espaço. Então isso foi entrando para o jogo do Bragantino, um jogo de posse, um jogo onde os meias conseguiam infiltrar e conseguiam dar essa conexão de passe, e quando a gente recuperava a bola, a gente não trocava passe e não conseguia tecnicamente produzir para que a gente pudesse fazer essa sustentação técnica. Então realmente nós somos bem abaixo, eu acho que em termos de intensidade, em termos técnicos, tomada de decisão nossa não foi boa, principalmente na hora de definir, porque tivemos acho que 2 chances claras e não tomamos a decisão certa. E a parte técnica, para mim, hoje ela foi a mais forte pela desconexão entre a troca de passe, entre a posse, para que a gente tivesse um jogo melhor e fizesse um jogo com possibilidade de manter o padrão que a gente vinha tendo. Caiu o padrão, oscilamos hoje, não fomos bem e temos que retomar o nosso padrão, aquilo que a gente vinha fazendo, imprimindo dentro dos jogos para que a gente consiga o melhor resultado e já a partir de quarta-feira.